tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá, né? Hoje eu vim pra falar pra vocês de uma série que vai lançar a terceira e última temporada essa semana e que dá uma bugada no nosso cérebro assim, legal, mas a gente ama, né? Então eu vim aqui fazer um resumão que é pra você e ficar aí por dentro de tudo sem problemas, né? Então vamos lá. A primeira temporada de Dark, toda a história acontece na cidade de Winden, na Alemanha, onde acontece uma explosão na usina nuclear. Essa explosão da usina nuclear cria um buraco de minhoca, que na verdade nada mais é do que um túnel no tempo. Essa passagem fica em uma caverna e em cima dessa caverna tem um bunker, onde é utilizado para experimentos de viagem no tempo com os testes realizados em crianças. A série se passa em 3 tempos, que tem uma diferença entre eles de 33 anos cada tempo. E na série é explicado que a cada 33 anos o universo volta na mesma posição. Então vamos lá, temos o ano de 1953, 1986 e 2019. E no final dessa temporada nós temos um novo ciclo de 33 anos que seria aí 2052, né? Acredito eu, porque de 2019 mais 33 anos, 2052. O que deixa a história de Dark mais confuso é que a história toda é contada numa noção de tempo que nós não estamos acostumados. E tudo acontece ao mesmo tempo. Então é por isso que a gente dá essa bugada toda aí, que é o que deixa a história um pouco mais confusa. E nessa confusão toda, o futuro também influencia o passado, porque eles estão presos num ciclo temporal, né, que cria um looping aí infinito, em que toda vez acontece a mesma coisa. Tudo acontece quando Mikkel Nielsen, no ano de 2019, entra numa caverna e desaparece. Na verdade, ele viajou no tempo e ele vai parar lá no ano de 1986, onde ele é adotado por uma enfermeira chamada Inês Kahnwald e muda o nome dele para Michael Kahnwald, entendeu? Então, Mikkel viajou no tempo e lá ele foi adotado por uma enfermeira, que foi a que cuidou dele, e lá ela mudou o nome dele para Michael Kahnwald. Depois que ele vai para esse tempo, ele não retorna, ele começa a crescer daquele tempo em diante, né, de 1986 em diante, ele cresce, se casa com a Hannah e tem um filho chamado Jonas. Um dos paradoxos temporais de Dark é porque em algum momento desse tempo o Mikkel vai nascer de novo, entendeu? É uma coisa um pouco confusa, porque ele foi para 1986 e ele continuou vivendo, só que aí ele foi crescendo, né, de 1986 em diante, só que ele foi desaparecer só em 2019. Então quer dizer que ele vai nascer de novo. É meio confuso, mas é isso aí, gente. Então, 5 meses antes dele desaparecer, ele comete o suicídio. E lá em 2019, o Mikkel criança vai desaparecer de novo, vai pro ano de 1986, vai crescer, casar com a Hannah, ter o Jonas, e é aquela coisa toda, né? Então fica esse looping temporal. Sempre acontece a mesma coisa, eles estão presos nesse ciclo. Por isso que o Michael, que é o Mikkel mais velho, o Mikkel adulto, ele deixa uma carta que é para ser lida só depois do suicídio dele durante algum tempo, porque ele tem medo que alguém impeça de que isso aconteça, de que ele suma em 2019 e vá para 1986, porque isso pode acabar interferindo na existência do Jonas. No meio de tudo isso, a gente também tem o Noah, que é um padre misterioso que aparece em vários momentos, sempre com a mesma cara, não importa qual for o tempo. O que é um mistério também pra gente, que a gente fica meio sem entender, né? Porque ele é o único que aparece sempre com a mesma aparência. Agora vamos lá para a jornada do Jonas. Depois que o pai dele morre, ele recebe uma carta de um cara misterioso, que na verdade depois a gente vai descobrir que é ele mesmo, só que o mais velho é o Jonas adulto. E ele vai para o ano de 1986, viaja no tempo para tentar salvar o Mikkel. Quando ele viaja para o ano de 1986, ele é capturado pelo Helge, adulto, que o prende dentro de um bunker.
que é o mesmo bunker lá da caverna. Lembra que eu falei que tinha os experimentos com as crianças? Então, o Helge prende o Jonas lá naquele bunker. O Jonas, adulto, já sabia que isso ia acontecer, mas ele não tenta impedir para que não haja nenhuma falha temporal aí, para que ele não mude nada na história, para que tudo corra com o seu curso normalmente. Enquanto o Jonas, mais novo, tá dentro do bunker, abre um buraco de minhoca, e ele vê o Helge criança lá em 1956 e eles tocam as mãos. Nesse momento que eles tocam as mãos, o Jonas vai parar em outra época que provavelmente é o futuro, não ficou muito bem especificado. Lá nesse tempo ele conhece a Cláudia numa versão mais velha que explica para ele sobre a máquina do tempo que foi criada pelo vô da Charlotte. Só que essa máquina ela tá quebrada. E ela explica que quando essa máquina for consertada, eles querem interromper esse looping. Na verdade, eles querem resetar o looping, né? Para que isso pare de acontecer e eles consertem todo o tempo. Quando o Jonas mais velho leva essa máquina lá pro vô da Charlotte para ele consertar e ele faz uso dela, cria o buraco de minhoca, que é o momento que o Jonas novo, quando estava lá no bunker, viu o Helge criança e eles tocaram as mãos. É todo esse paradoxo, é todo esse esquema aí, entendeu? É que uma coisa está ligada à outra, então a gente explica uma coisa primeiro para depois você entender outra, entendeu? Não fique bugado. Preste atenção que você vai entender, eu tenho certeza. Só que em um dado momento, o Noah já havia dito para o Jonas que a máquina do tempo não ia consertar o looping, e sim ela mesmo estava criando o looping. O Ulrich, nessa busca incessante pelo filho Mikkel, vai parar lá em 1953 tentando achar o filho dele e ele conhece o Helge ainda criança. Só que ele acha que o Helge vai virar um assassino e que vai sequestrar as crianças. Então, para evitar isso, ele tenta matar o Helge ainda criança com pedradas e leva ele pro bunker. O Helge, a gente sabe que ele não morre aí nesse momento, né? E aí quando ele acorda, que ele tá com o rosto todo machucado, é nesse momento que ele encontra o Jonas mais jovem no bunker, que é o mesmo momento que eles tocaram as mãos. Nessa explosão do buraco de minhoca aí, o Helge foi parar no ano de 1986 e quando o Noah abre o bunker achando que o Jonas tá lá dentro, quem está lá é o Helge. Na verdade, o Jonas não está mais lá. O Jonas foi para o futuro, lembra? Nesse momento, o Noah conheceu o Helge ainda criança e começou a explicar para ele sobre viagem no tempo, máquina do tempo e etc. E o Helge, por isso que quando o Helge ainda está na fase adulta, ele continua ajudando o Noah com esses experimentos e ajudando também no rapto das crianças, né, para fazer esses testes, porque a máquina do tempo não está funcionando. Então é o que acaba matando as crianças e deixando elas com aquela marca no olho, né? Porque a máquina tem uma parte que prende aqui assim no olho e é essa marca que fica nos olhos das crianças. Elas morrem, o Helge pega essas crianças e levam elas para um ano totalmente diferente, o que fica aí totalmente sentido, né? Porque, por exemplo, o Mads Nielsen, ele foi aparecer no ano de 2019, que é tudo para eles não serem pegos, né? Então ele pega as crianças, leva através do túnel lá da caverna mesmo, e deixa em outra época que é para eles não serem pegos, né, nesse meio todo, não descobrirem que eles estão fazendo esses testes. Em 2019, o Helge mais velho foge do asilo e encontra com ele mesmo na versão adulta e começa a comentar para ele que o Noah é um mentiroso, na verdade, que ele não tá fazendo coisas legais. E nessa daí, ele na versão adulta não acredita e ele acaba morrendo nesse trajeto. Já a Claudia Tiedemann, no ano de 86, encontra sua cadelinha Gretchen, que foi perdida no ano de 1956, quando ela ainda era criança. Que na verdade a cachorrinha só viajou no tempo, né? Porque ela passou pelo túnel e foi parar lá em outro ano, que foi o que aconteceu com ela. É nessa mesma época que a Cláudia encontra a cadelinha dela que ela começa a descobrir sobre a viagem no tempo. E ela também era a bambambam da usina nessa época e ela manda inclusive construir uma porta que era para separar o lixo radioativo e também
talvez para poder esconder esse portal de onde veio a Gretchen, né? E nesse mesmo ano, ela é presenteada pelo Helge na versão adulta, que era meio apaixonado por ela, com um livro da viagem no tempo. Quando a Cláudia já está senhora, ela viaja para o ano de 1953 e pede para o Tannhaus, que é o vô da Charlotte lá, né, o escritor do livro, para criar a máquina do tempo. Nesse momento, em algum momento aí, ela conheceu o Jonas jovem também e contou para ele sobre a máquina do tempo. O Noah já é um viajante do tempo há muitos anos, inclusive, e parece que ele está numa disputa de poder com a Cláudia, uma disputa de poder sobre a viagem no tempo. Parece que eles estão meio que competindo, assim, sabe? Não é uma coisa que fica muito explícita, mas é mais ou menos isso que acontece. O Noah também tem um caderninho que tá sempre junto com ele, que tem anotações, parece que de tudo que vai acontecer e quando vai acontecer, e é com esse mesmo caderninho que ele consegue convencer o Bardosh a ajudá-lo. Nas costas do Noah também tem uma tatuagem da Tábua de Esmeralda, que é aquela tábua que tem um texto, né, na verdade. E esse texto, ele tá relacionado com alquimia e com a pedra filosofal, que é aquela coisa toda do elixir da longa vida. E na tatuagem também tem uma triqueta, que é aquele mesmo símbolo que tem na portinha lá da caverna onde eles viajam no tempo. Esse símbolo também aparece lá com os anos de 1986, 2019, o outro ano lá, que são 3 anos. Em algumas religiões, esse símbolo também está relacionado com Satã. É isso aí mesmo, gente, com o demônio. Em um outro momento também dessa temporada, Noah comenta que ele é como Noé e que a máquina seria como a arca. O que dá a entender aí que ele vai salvar o povo com essa arca aí, né, que é a máquina do tempo. E nisso a gente já fica explícito aí, né, que o nome do Noah talvez não seja Noah, né, porque Noah, na verdade, significa Noé. Então, tipo, o nome verdadeiro dele não deve ser Noé, enfim. E em 2019 ainda, Noah manda de presente para Charlotte um relógio através da Elizabeth, que é a filha da Charlotte. O Ulrich Nielsen, que é o pai do Mikkel, tem um caso com a Hannah. E quando o Mikkel desaparece, ele termina com a Hannah, ela fica pistola. E ela vai lá pro Alexander Tidman e fala pra ele dar um jeito no Ulrich, porque senão ela vai revelar quem ele é, porque ela tem as provas dele que ele não é, na verdade, Alexander Tidman. Ela tem lá o passaporte que ela encontrou com o nome dele, Boris e tudo mais, que tava lá dentro de uma caixinha com um revólver. Então ela ameaça ele com isso para ele poder acabar com o Ulrich. Quando o Mikkel some, o Ulrich começa a investigar, que ele é lá da polícia, né? E ele começa a investigar o desaparecimento do filho dele e ele começa a achar que o Helge tem alguma coisa a ver com isso. Que é o momento que ele viaja lá para 1953 e ele tenta matar o Helge com as pedradas. Só que no ano de 1953 também apareceu o corpo de 2 crianças. E como o Ulrich era uma pessoa estranha naquela época, né? E aí eles começam a suspeitar que o Ulrich estava envolvido com o assassinato dessas 2 crianças aí que apareceram em 1953. E nessa, o Ulrich vai pra cadeia. Em 2019, a Charlotte tá lá investigando e nessa ela vê uma foto do Ulrich no jornal de 1953 e aí ela fica chocada, né? Porque como que ele pode estar no jornal de 1953 se ele trabalha com ela em 2019? Aí já começa a ficar meio que confuso, né? Mas é isso, gente. Dark é essa confusão toda. Eu peguei assim os fatos mais importantes para poder explicar para vocês, para não ficar uma coisa tão longa. Eu vou procurar me aprofundar mais já no vídeo 2, falando sobre a segunda temporada, porque eu acho que essa é a parte que a gente precisa lembrar mais, assim, que vai estar mais relacionada com a última temporada que vai vir agora, né? Eu espero que vocês gostem. Deixa seu like aqui, comenta, compartilha com todos os seus amigos que você sabe que assiste Dark, que gosta dessa série, porque isso me ajuda bastante aqui no canal, ajuda no crescimento e eu posso trazer mais vídeos pra vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.